Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou contar o caso do desaparecimento da menina Araceli Cabreira Crespo, que aconteceu em maio de 1973 e intriga até hoje, 50 anos depois do crime, pela grande quantidade de fatos desencontrados. Polícia, suspeitos, também familiares, se depararam com diversas versões ao longo desses anos e o crime permanece um mistério. E antes de continuar ouvindo essa história, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal, porque me apoia muito aqui no crescimento. Nós postamos vídeo 3 vezes por semana com bastante casos legais, então não se esquece de curtir aqui esse vídeo, todos os vídeos que você assistir, também de se inscrever aqui no meu canal, para você receber as notificações de quando eu lanço vídeos novos. Depois de assistir esse vídeo, vou pedir para que você assista outro vídeo aqui também do canal, porque tem alguns vídeos que a plataforma acaba limitando, então com isso você me ajuda bastante. Então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso. Araceli Cabreira Sanches Crespo nasceu em São Paulo no dia 2 de julho de 1964. Ela era a segunda filha do eletricista espanhol Gabriel Crespo e da boliviana Lola Sanches. E ela nasceu na capital paulista e chegou a morar com os pais e o irmão 5 anos mais velho na cidade de Cubatão, no mesmo estado. Porém, quando a Araceli ainda era uma bebê, ela sofria muito com a poluição da cidade e a família decidiu se mudar para o estado do Espírito Santo. Eles viviam numa casa modesta na rua São Paulo, no bairro de Fátima, na cidade de Serra, vizinha à cidade de Vitória. A Araceli, por ser a caçula da família, recebia muita atenção dos seus pais e também do seu irmão, e eles tinham um cuidado todo especial com ela, exatamente por ela ser a mais nova. E mesmo tendo apenas 8 anos na época dos fatos, é dito que a Araceli era uma menina bem desenvolvida para sua idade, então ela parecia ser até mais velha. Em 18 de maio de 1973, uma sexta-feira, a Araceli teve sua rotina como a de sempre naquele dia. Ela saiu de casa e foi para a escola São Pedro, na praia de Suá, em Vitória, e ela ia e voltava sozinha da escola de ônibus todos os dias. Só que como o horário do ônibus ou passava antes da aula terminar ou apenas muitas horas depois, a Araceli uma vez teve que ficar esperando o ônibus e chegou em casa super tarde e deixou sua mãe muito assustada, achando que ela tinha desaparecido. E aí, depois desse episódio, sua mãe passou a pedir para a filha sair mais cedo da escola, por volta das 4h10 da tarde. Para então conseguir pegar o primeiro ônibus que passava às 4h30, que era exatamente o mesmo horário que a aula terminava. E isso foi acordado até com a diretora da escola, para que a Araceli fosse liberada um pouco mais cedo para ela conseguir pegar o ônibus. E aí, naquela sexta-feira, tudo isso foi feito como sempre. A diretora foi buscar a Araceli na sala de aula, como ela fazia todos os dias, para acompanhar a menina até a saída da escola. Porém, depois disso, as horas se passaram e a menina não chegou em casa. Ao sair da escola às 4h30, ela foi vista por um adolescente chamado Luciano Manuel Souza em um bar entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Hilal, em Vitória, que fica a poucos minutos da escola onde ela estudava e também do outro lado da rua do ponto de ônibus. Essa testemunha disse à polícia mais tarde que a menina estava sentada nesse bar com um gatinho no colo e ele chegou a gritar falando que ela iria perder o ônibus que já estava passando, mas ele falou que ela nem olhou para ele, que ela estava distraída com o gatinho. E depois disso, a Araceli nunca mais foi vista. Esse dia ela estava usando um vestido com uma blusa xadrezinho azul com fundo branco de manga. E naquele dia ainda, quando começou a anoitecer e a Araceli não chegou em casa, o pai dela já iniciou de cara as buscas. Ele chegou a ir até a polícia, mas a mãe dela falou em reportagens que nenhuma providência foi tomada naquela sexta-feira, e também nem ao longo do final de semana. Ela falou que eles apenas foram começar as buscas oficiais na segunda-feira. Mas a família, por conta própria, por pensar em se tratar de um sequestro, começou a distribuir fotografias da filha aos jornais locais. Mas nada foi encontrado nos primeiros dias. E aí, 6 dias depois, dia 24 de maio, um corpo foi encontrado nos fundos do Hospital Infantil de Vitória. Um adolescente que estava caçando passarinho naquele matagal, que era próximo ali da praia do Suá, encontrou o corpo que já estava em avançado estado de decomposição. Mas, apesar disso, o pai da Araceli, acompanhado pela imprensa, reconheceu o corpo como sendo da sua filha. Mesmo as autoridades
informando que o estado psicológico dos familiares não permitia realizar um reconhecimento adequado. Fora que o corpo estava completamente desfigurado. Ela tinha sido abusada, forçada a usar substâncias ilícitas, tinha marcas de mordida por todo o corpo, o queixo dela estava deslocado e, além disso, tinham jogado ácido no corpo. Então, realmente era muito difícil saber quem era aquela pessoa apenas olhando. O que dava para saber era que o corpo era de uma criança. Logo, as investigações iniciaram e tentaram encontrar em volta do corpo, usando até mesmo peneiras, outras coisas para facilitar o reconhecimento, como, por exemplo, dentes. Mas o pai dela acabou fazendo o reconhecimento no IML por uma mancha de nascença que a Araceli tinha na perna. Então, quando ele viu o corpo, ele viu aquela mancha e ele teve certeza que era a filha dele. Depois a família acabou dizendo que não era ela, mas a polícia dizia que sim, era a Araceli, até porque a única criança desaparecida na região era ela. Porém, como não tinha ainda um exame oficial para comprovar que era a Araceli, uma controvérsia pairou sobre se aquele corpo era ou não da Araceli. Após a divulgação do caso na imprensa local e sem a confirmação oficial de que aquele corpo era ou não da Araceli, surgiram os mais diversos boatos sobre esse caso. Uma pista que foi seguida pela imprensa foi a de que a Araceli tinha sido vista com uma mulher loira no centro de Vitória. Outra denúncia que chegou ao superintendente da Polícia Civil do Espírito Santo, chamado José Gilberto Faria, é que poucos dias após o desaparecimento da Araceli, tinha uma criança com as mesmas características da menina perambulando pelas ruas de Nova Venécia, cerca de 250 quilômetros de Vitória. Uma equipe policial foi ao local, eles encontraram essa criança e descobriram que não se tratava da Araceli. Em Vitória, a comoção tomou conta da cidade e realizaram uma grande procissão em prol de encontrar a Araceli ainda com vida. Enquanto isso, a polícia deteve vários suspeitos, entre eles uma cartomante que havia previsto um roubo dias antes na casa da família da Araceli, e aí a polícia, sabendo disso, achou aquilo muito suspeito e chegou a interrogar essa cartomante, e em 30 dias a polícia não tinha nenhuma pista do que de fato tinha acontecido. E a imprensa e a cidade de Vitória vivia um frenesi querendo informações sobre esse caso, e também queriam logo uma resposta da polícia sobre o desaparecimento daquela criança. Em meio aos boatos, em 15 de junho, um suposto sequestrador entrou em contato por telefone com a família, exigindo 50 mil cruzeiros para libertar a Araceli. A família aceitou pagar o resgate e aguardou uma segunda ligação para acertar o local de entrega do resgate. Porém, o suposto sequestrador simplesmente desapareceu. Passado mais de um mês do desaparecimento, a imprensa passou a criticar o trabalho da polícia de apuração do caso. O jornalista chegou a pedir que a polícia local buscasse auxílio com a polícia de Guanabara ou com órgãos de inteligência do Exército Brasileiro para ter alguma resposta daquele caso. Em 19 de junho, amigos da família ofereceram uma recompensa de 20 mil cruzeiros sobre pistas que levassem ao paradeiro dela. E durante a investigação, a polícia do Espírito Santo solicitou discretamente o auxílio do governo de Guanabara para tentar identificar o corpo através de exames mais complexos, porque eles não estavam conseguindo fazer o reconhecimento, e o perito Trajano Moreira de Carvalho realizou a investigação. E então, em 20 de junho, quase um mês depois, através dos exames da arcada dentária, foi confirmado que, de fato, aquele corpo se tratava da Araceli. E a causa da morte era intoxicação por substâncias ilícitas e também esganadura. A partir disso, agora o foco da investigação era descobrir quem tinha cometido esse crime tão cruel contra uma criança. E então, através das investigações, a polícia chegou no nome dos suspeitos, sendo eles pertencentes a duas famílias influentes do Espírito Santo. O nome dos envolvidos no caso era Paulo Constantin Elau, conhecido como Paulinho, e Dante Michelini Jr., conhecido como Dantinho. O Dantinho era filho do latifundiário Dante Michelini, sendo uma das famílias que mais contém terras no estado. E na época eles tinham uma influência junto ao regime militar, que vigorava na época. E o Paulinho era filho de Constantin Elau, de uma família igualmente poderosa, principalmente no ramo do comércio de hotelaria e no ramo imobiliário. Segundo o promotor do caso, o Dantinho e o Paulinho Elau frequentavam o bar onde Araceli foi vista pela última vez porque o dono era o pai do Dantinho, e é dito que ambos eram viciados e traficantes de substâncias ilícitas, e eram conhecidos na cidade por darem festas regadas a drogas e também com meninas menores de idade que acabavam sendo abusadas por eles.
Mas, por eles serem de famílias muito ricas e muito poderosas ali na região, ninguém tinha coragem de fazer a denúncia. Além disso, o Dantinho já tinha sido visto passando muitas vezes com seu carro amarelo em frente ao colégio onde a Araceli estudava, então o foco das investigações passou a ser o Dantinho e o Paulo Elau. Então, segundo o promotor, os dois já conheciam a Araceli de vista, vendo ela indo e voltando da escola sozinha, e teriam arquitetado um plano diabólico para abusar dela e depois tirar da sua vida se fosse necessário. E como parte desse plano, dias antes, o Paulo Elau teria mandado a sua amante, chamada Marisley Fernandes Muniz, acusada de ser dependente química e garota de programa, entregar a Araceli um sorvete dizendo que era um presente do tio Paulinho. Tudo isso já para tentar aproximar a menina deles. E a Marisley deu uma entrevista e falou que alguns dias depois disso ela encontrou no carro do Paulo uma boneca. E quando ela perguntou de quem era aquela boneca, ele teria dito que estava afim de uma menininha. E a boneca seria para essa menina, que era a Araceli. E ela fala que na ocasião ele pediu para que ela levasse a boneca até a menina, mas ela acabou não entregando essa boneca. Ela também falou que após tirar a vida da Araceli, o Paulo teria falado a ela que tinha feito uma besteira e tinha até levado ela para ver o corpo da menina. E ela chegou a ver as marcas de dentes por todo o corpo. A Marisley foi a testemunha-chave desse caso, mesmo tendo negado todos os seus depoimentos logo em seguida. Ela deu uma entrevista mais tarde para o Globo Repórter dizendo que havia desmentido todo o seu depoimento porque o Paulo Elau havia ameaçado de morte. Então ela teria desmentido apenas por medo. Já o Paulo dizia para a polícia que nem conhecia a Marisley. E segundo o promotor, no dia dos fatos, o Paulo Elau foi até o ponto de ônibus com a Marisley no seu Mustang branco. A Marisley desceu do carro e disse a Araceli que o tio Paulinho a estava chamando para levar ela em casa. Segundo a Marisley, a Araceli saiu correndo e entrou no carro, e mais tarde, no mesmo dia, a Araceli foi vista também por Almerinda dos Santos Pereira, cozinheira do bar franciscano que pertencia à família do Dantinho. Ela falou que a menina estava encostada na parede do bar, usando o uniforme e comendo pipoca, e nos dias seguintes, afirmou a Almerinda em seu depoimento, foram levados pratos de comida para o sótão ou para o terraço do bar onde estava a Araceli. Mais tarde, a Almerinda disse ter sofrido ameaças do Dante, do pai do Dantinho, caso falasse novamente com a polícia sobre o caso. Segundo o promotor, a Araceli tinha sido mantida em cárcere privado por 2 dias, até domingo, no porão e também no terraço desse bar, que chama Bar Franciscano, que pertencia ao Dante Michelini, pai do Dantinho. E é dito que o Dante tinha conhecimento de tudo o que estava acontecendo durante os dias em cativeiro. Lá eles a teriam feito usar drogas, isso foi comprovado pelos exames do IML, além de ter atacado ela com outros tipos de violência, como mordidas, abusos e também, no final, esganadura. E enquanto estava em cárcere privado, ela foi mantida sob efeitos de drogas, e o Paulo e o Dantinho, também sob efeito de substâncias ilícitas, teriam lacerado a dentadas os seios dela, parte da barriga e as partes íntimas. Por causa das drogas, ela teria sido levada agonizando ao hospital infantil, mas acabou não resistindo. Uma enfermeira do hospital chamada Ana Maria, uma forte testemunha contra o Paulo Elau, afirmou ter visto ele naquele dia no hospital infantil com a Marisley Muniz, com a amante dele. Em seguida, o corpo da menina teria sido levado para um prédio das proximidades, onde foi mantida sob refrigeração e depois jogaram um ácido corrosivo para dificultar a identificação do cadáver. E quando começaram a surgir queixas das pessoas que frequentavam o prédio, do mau cheiro que estava, o Paulo Elau e o Dantinho colocaram o corpo em um saco de tamanho grande, colocaram no porta-malas de um carro amarelo e o atiraram em um local ermo, perto do hospital infantil onde ela foi encontrada. Um homem chamado Wilson Cabral Gomes se apresentou na polícia dizendo que tinha presenciado os 2 rapazes se desfazendo do corpo. Mas ele disse que na ocasião tinha sido ameaçado com um revólver pelo Paulo Elau, que estava no banco do motorista do carro vigiando para ver se alguém se aproximava. Enquanto isso, o Dantinho levava o corpo até o matagal. Segundo o promotor, todos esses fatos eram do pleno conhecimento do pai do Dantinho, o Dante Michelini, que fez de tudo para dificultar e desviar e tentar prejudicar as investigações policiais, valendo-se principalmente de suas ligações com algumas pessoas da cúpula da polícia. O Dante chegou a apresentar um fragmento de tecido, que seria a saia da Araceli, na polícia, e ele afirmava que aquele pedaço de pano tinha sido desenterrado do quintal de um rapaz chamado Fortunato Pitim. O problema é que esse jovem tinha morrido há pouquíssimo tempo e o Dante estava falando que ele era o verdadeiro assassino da Araceli, mas
não tinha como ele se defender, ele já estava morto. Enquanto isso, o Dante, o Dantinho e o Paulo Elau negavam terem qualquer relação com o crime. E nos 4 anos que se seguiram, mortes misteriosas foram correlacionadas com esse caso. A primeira dessas mortes foi a do próprio Fortunato Pitin, que tinha 17 anos na época dos fatos. Esse menino, que foi acusado de ser o assassino da Araceli pelo Dante, morreu no dia 24 de abril de 73, no mesmo dia em que foi encontrado o corpo da Araceli. 2 anos depois disso, o pai dele contou à Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, uma CPI que foi instaurada na época, que o seu filho era viciado e tinha sido internado na Santa Casa de Misericórdia de Vitória no dia 21 de maio daquele ano. E o pai dele conta que no dia em que o filho morreu, ele tinha ido fazer uma visita para o filho e o Fortunato estava se recusando a tomar uma injeção de Valium, que tinha sido receitada pelo médico Jefferson Ferreira Nunes. Mas com a insistência do médico, da enfermeira e do pai dele, o Fortunato estendeu o braço e disse: "Querem me matar? Pode matar logo." Então, a enfermeira começou a aplicar essa injeção e antes dela aplicar 1 centímetro da injeção, o rapaz deu um grito e acabou desmaiando. A enfermeira disse que aquele comportamento era normal e aí ela aplicou os 9 centímetros restantes e aí nunca mais o Fortunato recobrou a sua consciência. Na época, o pai formou uma junta médica para tentar salvar a vida do filho, porém 2 dias depois ele morreu. Um dos médicos dessa junta queria providenciar uma autópsia para identificar a causa da morte, mas na época o pai dele não concordou com isso. No fim, o Fortunato acabou sendo sepultado com atestado de óbito que aponta como causa da morte malária e hepatite tóxica, e o pai dele, chamado Constantino Pitin, disse que nunca suspeitou de nada até ser chamado por um delegado da Polícia Federal chamado Lincoln Almeida, dizendo que estavam tentando responsabilizar o Fortunato pela morte da Araceli, para assim inocentar o Paulo Elau e o Dantinho Michelini. Diante disso, o corpo do Fortunato foi exumado e os peritos disseram que não encontraram nada de suspeito. Porém, eles registraram no relatório o uso impróprio de diazepam Valium em dose elevada, o que acabou desencadeando uma série de complicações clínicas e neurológicas que não tinham sido citadas no relatório médico hospitalar e culminaram com a morte dele. A segunda morte relacionada com o desaparecimento da Araceli foi a de Jorge Michelini, irmão do Dante e tio do Dantinho. Segundo a cozinheira Almerinda, o Jorge foi visto várias vezes em companhia da dona Lola, a mãe da Araceli, no bar franciscano, e outra testemunha, que era motorista da família Michelini e também motorista do Jorge, especialmente, disse que no dia em que os jornais publicaram que o superintendente da polícia tinha uma bomba para soltar sobre o caso Araceli, ele teria levado o Jorge e o Dante até essa superintendência da polícia. Segundo o motorista, o Dante levava na sua mão uma máscara de velho e colocou no rosto para não ser reconhecido antes de entrar na superintendência. O motorista disse que viu essa mesma máscara na casa do Jorge dias depois. Então, aparentemente, o Jorge estava ajudando o Dante de alguma forma com o caso Araceli. Porém, o Jorge morreu no dia 14 de janeiro de 75, enquanto participava de um racha. Ele foi fechado de madrugada por um ônibus da aviação Penedo e o carro do Jorge bateu no poste, que desabou em cima do seu carro e acabou o matando. Esse mesmo motorista alegou mais tarde que tinha sido subornado para desmentir todos os depoimentos que as testemunhas estavam dando contra a família do Paulo Elau e também contra o Dante e o Dantinho Michelini, tudo isso para dificultar as investigações e nunca chegar no nome dos verdadeiros culpados. As outras 2 mortes relacionadas ao caso da Araceli é a do sargento da polícia militar chamado José Homero Dias e do traficante de drogas chamado José Paulo de Souza, mais conhecido como Paulinho Bocanegra. O sargento José Homero era do serviço secreto da PM e ele estava participando ativamente das investigações do caso Araceli, e ele estava prestes a concluir o caso e trazer todos os culpados à luz do dia. Porém, pouquinho antes disso acontecer, ele recebeu uma ordem para prender o Bocanegra e também o Capetinha, que eram 2 traficantes da região. E isso seria feito na Ilha do Príncipe. Então o sargento José Homero foi junto com outros 2 policiais até esse local para prender esses 2 traficantes. Porém, lá ele foi morto com vários tiros nas costas.
Quando o Bocanegra foi levado à justiça acusado de ter tirado a vida do Homero, ele falou que, na verdade, quem tinha tirado a vida do sargento era o soldado Jair Oliveira. Ele falou que esse soldado tirou a vida do Homero usando uma arma calibre 38. E a prova disso era que o Bocanegra tinha apenas um revólver calibre 32 na época. O laudo pericial não confirmou as acusações do Bocanegra e as balas retiradas do corpo do sargento foram disparados, na verdade, por 2 revólveres diferentes, segundo o laudo, mas ambos de calibre 32. Porém, no decorrer do processo sobre a morte da Araceli, levantou-se a suspeita de que as balas levadas ao exame teriam sido trocadas. Porém, nada foi provado conclusivamente. Então, a desconfiança é que o sargento Homero, por estar prestes a descobrir toda a verdade sobre o caso Araceli, foi atraído para aquela suposta missão de prender os traficantes e lá foi morto pelos próprios policiais que o acompanhavam, para então fazer assim uma queima de arquivo. O sargento Homero morreu em novembro de 73 e em fevereiro de 76 o Bocanegra também foi morto com 27 facadas na carceragem da Superintendência da Polícia Civil. Ele foi morto por outro detento chamado Flávio Bernardino dos Santos, que tinha sido levado até o local 2 dias antes. Também tem a denúncia que outro membro da família Michelini também teria tentado conseguir 2 pistoleiros para assassinar o deputado Clério Falcão, que era uma das pessoas que queria muito solucionar o caso Araceli. Esse deputado conseguiu a constituição de uma CPI para apurar os erros da investigação e foi concluído que, de fato, houve omissão da polícia local, que manteve os reais criminosos distantes de suas investigações por serem de famílias de prestígio e poderosas. Por fim, o Dantinho e o Paulo Elau foram acusados de rapto com emprego de violência, da qual resultou em morte, destruição ou ocultação de cadáver, cárcere privado, sofrimento físico e moral, tráfico e consumo de entorpecentes, com agravantes de motivo torpe e emprego de meio cruel. E também o fato do crime ter sido contra uma criança. Já o Dante, o pai do Dantinho, foi acusado apenas de cárcere privado. Próximo do julgamento, a promotoria anunciou que tinha conseguido mais uma prova contra o Paulo Elau, que seria o testemunho de 3 funcionários de uma oficina mecânica para onde o Paulo levou seu Mustang branco na época do crime. Segundo os depoimentos, no carro havia manchas de sangue, gaze, álcool e cabelos longos, e também um mau cheiro muito forte. O crime aconteceu em 73 e o corpo da Araceli permaneceu no IML de Vitória até outubro de 75, e foi finalmente sepultado no ano de 76 na cidade de Serra. E apenas em 1980, o Dantinho e o Paulo Elau foram condenados pelo crime. O Dantinho e o Paulo pegaram 18 anos de prisão e o Dante 5 anos pelo cárcere privado. De acordo com o juiz, os 3 foram condenados porque foi provada a materialidade e a autoria do crime. Porém, os acusados recorreram da decisão e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, após uma nova investigação, anulou a sentença. O processo então foi para outro juiz que demorou 5 anos para analisar e estudar todo o processo, e sua sentença de mais de 700 páginas, emitida em 1991, absolveu os acusados por falta de provas. Então, como eu falei no começo do vídeo, esse é um caso muito, muito misterioso, que envolve pessoas muito poderosas e, no fim, ninguém pagou por esse crime. Porém, existe uma outra teoria desse caso. Na época, também foi apontada como suspeita a própria mãe da Araceli, a Lola Sanches, que supostamente teria usado a própria filha para entregar drogas ao Jorge Michelini, o tio do Dantinho. Segundo essa teoria, a Lola traficava drogas na rota Brasil-Bolívia e usava sua filha para fazer as entregas. E segundo essa teoria, naquele dia, no dia dos fatos, chegando ao local, os acusados, sob efeito de drogas, teriam feito tudo aquilo contra a Araceli, num apartamento do edifício Apollo, no centro de Vitória. Porém, não existem muitas evidências sobre essa teoria e a teoria oficial usada pela promotoria é aquela primeira que eu falei. Em 81, a Lola se separou do pai da Araceli e voltou para o seu país de origem. Já o pai da Araceli, Gabriel Crespo, faleceu em 2004. E apesar do Paulo e do Dantinho serem os principais suspeitos desse caso, e também apesar de haver várias testemunhas contra eles, eles jamais foram condenados pela morte da Araceli. De acordo com o relato do José Louzeiro, autor do livro Araceli, Meu Amor, de 1976, o caso produziu, na verdade, 14 mortes, desde possíveis testemunhas até pessoas interessadas em desvendar o crime. Ele próprio, enquanto investigava o crime em Vitória para escrever o seu livro, teria sido alvo
alvo de uma tentativa de queima de arquivo. De acordo com seu relato, um funcionário do hotel onde ele estava hospedado na época, pertencente à família Elal, o teria alertado de estar correndo risco de ser morto por estar mexendo com esse caso. A partir de então, o José Louzeiro passou a preencher ficha em um hotel e se hospedar em outro, para que ninguém soubesse os seus passos. Esse livro que ele escreveu acabou sendo censurado durante a ditadura militar, a pedido dos advogados dos acusados. E no fim, apesar de todo esse mistério, uma lei foi feita estabelecendo o dia da morte da Araceli como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Desde então, entidades que atuam em defesa dos direitos de crianças e adolescentes promovem atividades em todo o país para conscientizar a sociedade e também as autoridades sobre a gravidade dos crimes de violência sexual cometidos contra menores. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Eu tentei trazer todas as provas e também todos os fatos, que não são muitos disponíveis aqui na internet, sobre esse caso, porque agora eu quero saber a sua opinião diante de tudo que eu trouxe aqui no vídeo. Quem você acha que é o verdadeiro assassino da Araceli e qual teoria você acredita mais? Eu quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado muito do vídeo e até o próximo caso.